E olha só, nós temos o prazer de receber aqui Joildo. Seja bem-vindo, Joildo. Muito obrigado, Samuel, mais uma vez pela oportunidade de voltar ao seu programa. Prazer é todo nosso. Nós tínhamos combinado com o Joildo, se ele passasse de 50 compartilhamentos, ele voltava, né? Não podemos fazer a mesma coisa, porque nós já estamos na reta final. Mas eu vou pedir para o pessoal compartilhar. O pessoal do candidato anterior deu uma detonada aqui, mais de 315 compartilhamentos. Vamos ver se a equipe do Joildo está ligada. Está ligada a sua equipe? Tá, a equipe está lá, atenta a assistir a nossa entrevista também. Tá certo. Então, como nós não temos um horário eleitoral de Guarulhos, vamos fazer do nosso espaço aqui um horário eleitoral gratuito. Eu vou fazer o seguinte, você já imaginou se nós tivermos 34 vereadores bons, trabalhadores, não seria maravilhoso? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você compartilhar essa entrevista do Joildo, para que a cidade toda saiba quem é ele e possa comparar. E aí nós vamos escolher os melhores. Olha que coisa bacana. Se você quer uma cidade melhor, tem que escolher os vereadores melhor. Será que nós vamos conseguir um bom compartilhamento, Joildo? Vamos sim, a equipe está lá pronta para isso. Para quem não conhece, quem é o Joildo? Joildo Souza é um cara que há muito tempo luta, principalmente ali na periferia de Guarulhos, um funcionário público há 15 anos, pós-graduando em gestão de políticas públicas, 34 anos, casado e pai de um filho de 3 anos. Joildo Souza, que é do PSB. PSB 40... É 40... 140. 40, 140. Estava procurando aqui, 40, para não errar aqui, 40, 140. O que o guarulhense pode esperar de um vereador, do vereador Joildo Souza? Roberto, olha, acima de tudo, o que o guarulhense e a guarulhense pode esperar de mim é um vereador muito combativo dentro da Câmara Municipal, principalmente pela nossa periferia e pelos bairros pobres, porque esse vai ser, Samuel, a nossa maior prioridade, que os equipamentos públicos da Prefeitura cheguem em todos os bairros pobres e os bairros da periferia, porque eu sempre faço essa separação de bairro pobre e os bairros da periferia. A gente tem aqui, por exemplo, o São Rafael, que não é periferia de Guarulhos, mas é um bairro extremamente pobre e que requer e carece de muitos investimentos públicos ainda. A favela do 15 aqui no centro. Exato. Está exatamente aqui no centro. Então, a gente tem vários bairros pobres ainda próximo da região central, mas a nossa prioridade maior vai ser a periferia de Guarulhos, porque foi de lá que eu saí, é de lá que a gente recebe o maior número de apoios também. Então, a gente quer levar os equipamentos públicos para dentro da periferia, porque foi algo que eu já fiz quando eu estive à frente do CTMO, que são os cursos de qualificação profissional. Nós levamos salas de aula para a periferia da cidade de Guarulhos, ali para o Parque São Miguel, para o São João e para o Jardim Cumbica. E as inscrições desse curso, por exemplo, eu já fiz inscrição quando eu era coordenador do CTMO, no Bambi, lá no Vilani, lá no Carmela, lá no Sadoquim, nos extremos da periferia. Porque essa promessa que hoje eu faço aqui, enquanto candidato a vereador, de levar os equipamentos públicos para dentro da periferia, não é uma promessa vazia, mas sim uma prática de vida que eu tenho quando eu estive em alguns cargos dentro da prefeitura que me deu essa possibilidade. Muito bem, aqui Vinícius Paradela está dizendo que é Joildo, quem mais? A Jéssica Cristina conosco, Anderson Abreu também está com o Joildo, é um monte de gente aqui. Eu quero agradecer e pedir para vocês também compartilhar. André Abreu, boa noite, Roberto Samuel. Eu e minha família estamos com Joildo 40-140 e Guti 55. Vinícius Paradela, com certeza, Joildo Souza possui as melhores propostas para Guarulhos. Me fala então de algumas propostas suas. Convença por que eu deveria votar em você, por que o nosso telespectador deveria votar no Joildo Souza. Olha, Roberto, acima de tudo, eu me preparei para este momento. Ao longo desses 34 anos de vida e desses 15 anos dentro da Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, eu coordenei o CTMO, que são os cursos de qualificação, coordenei o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, trabalhei durante muito tempo na Secretaria do Trabalho, adquiri uma grande experiência na questão da qualificação profissional também, e hoje trabalho há quase 4 anos na Secretaria de Serviços Públicos, coordenando, participando
participando da coordenação do programa Coleta Seletiva. Então, experiência na vida pública eu tenho de sobra. Sou pós-graduando em gestão de políticas públicas, como eu já falei também, e acima de tudo, eu vivi na pele as dificuldades do povo pobre e da periferia. Então, reunindo essas qualidades, Roberto, eu acho que eu tenho a plena capacidade de representar o povo guarulhense, principalmente o povo mais pobre aí da nossa cidade. Nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, vamos dizer quem está aqui. Vamos lá, Cristina Leal do Nascimento, o canal da Dani está nos acompanhando, Diego Henrique, Eduardo Menezes nos acompanhando, a Regina Menezes está dizendo boa noite, Joildo, você me representa, Gabriel Menezes, boa noite, meu candidato Joildo. Gabriel Menezes, Eduardo Menezes, a família Menezes toda aqui. Parabéns aqui. Pessoal, deixa seu like aqui que é importante também. Exato. Vamos ver aqui quem está nos acompanhando pelo Facebook. Vinícius Paradella, Douglas Cardoso, Jéssica Cristina, André Abreu, Dani Barros, Jadir Lopes Paradella, Andréia, Elaine, o Douglas, um monte de gente aqui acompanhando. Eu tenho uma grande preocupação com relação à periferia, mesmo porque eu moro no Tabuão, e é periférico. Eu vejo muitos jovens sendo mortos, morrendo, e eu acredito que deveria ter um trabalho mais forte com relação para defender essa juventude que acaba, por um motivo ou outro, não seguindo, estudando. Não estou dizendo que a culpa é do governo, mas eu acho que falta, de repente, um esforço maior. O que o parlamentar pode tentar fazer para tentar melhorar a vida desse jovem mais pobre, mais periférico? Roberto, a questão da juventude é algo muito forte dentro da nossa proposta de campanha pelo seguinte motivo. Eu fui o primeiro presidente do Conselho Municipal de Juventude aqui da cidade. Então, eu sempre militei a minha vida inteira política dentro da área da juventude. Isso é algo que me toca bastante. O que um parlamentar pode fazer, acima de tudo, é pensar que as políticas públicas de uma forma mais abrangente. A gente tem que começar a pensar a nossa juventude de uma forma muito mais clara e mais solta e com mais liberdade acima de tudo, porque a gente tem jovens músicos, a gente tem jovens que gostam de teatro, a gente tem jovens que gostam de futebol, a gente tem jovens que gostam de game. Então, as políticas públicas para a juventude da nossa cidade, do Estado e a nível federal também, elas têm que começar a ser pensadas de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais aberta com o diálogo com os grupos de juventude existentes e organizados na cidade. A gente tem diversos grupos de juventude organizados que desenvolvem diversos trabalhos e esses grupos, infelizmente, eles não têm incentivo por parte do poder público, principalmente pelo poder público estadual e federal, porque estes podem investir de uma forma mais pesada do ponto de vista financeiro. Então, como vereador, uma das coisas que a gente vai bater forte dentro da Prefeitura de Guarulhos é que haja um investimento maior para a pasta da Coordenadoria da Juventude e que essa coordenadoria passe a pensar políticas públicas juntamente com as demais secretarias para atingir todos os jovens. Não só, porque a gente tem que parar de pensar que jovem só gosta de ir para o baile, jovem só gosta de jogar futebol, jovem só gosta de game. A gente tem que pensar a juventude de uma forma ampla, respeitando as suas vontades e a partir daí construir políticas públicas que atendam de fato todas as juventudes existentes aí na nossa cidade. Muito bem. Você acredita que tudo isso é possível construir dentro da Câmara, já que a Câmara é extremamente conservadora e a Câmara são 34 cabeças? Olha, é difícil, mas como tudo na vida, eu já passei fome na minha vida e eu superei isso durante a minha vida. Então, nada para mim é tão impossível que não possa ser vencido. E o primeiro ponto para vencer essa barreira dentro da Câmara Municipal é o diálogo. A gente vai abrir um diálogo muito forte com todos os vereadores e vereadoras dentro da Câmara para que a gente possa implementar algumas políticas públicas que respeite a vontade da juventude atual, porque a juventude da minha geração é totalmente diferente da juventude de hoje. E a gente tem que respeitar a vontade dessa juventude e entender o que chama a atenção dessa juventude, entendeu? A gente tem um grupo organizado, por exemplo, lá no Vilani, que é o Sarau da Vila.
que é um grupo de meninas pretas que faz um trabalho muito bacana, que desenvolve artes lá dentro do Vilani, e pouca gente conhece. A gente tem a Orquestra Pimentinha, que é tocada por jovens também. A gente tem o CAP, que é Cultura, Arte e Progresso, que é tocado por jovens também. Então, a primeira coisa é fazer um mapeamento com os grupos de juventude organizados na cidade, e a partir desse momento, a Coordenadoria da Juventude, junto com as demais secretarias, buscar meios de investir e incentivar a cultura que é desenvolvida por esses grupos de juventude. Muito bem, aqui eu tenho o pessoal aqui da Vila Galvão nos acompanhando, e eu vou pedir para, estamos já com 340, vamos ver se chegar pelo menos uns 400 compartilhamentos aqui, enquanto nós estamos com o Joildo, Jardim Lopes Paradela, está nos acompanhando, a Elizabeth Paradela também aqui, Andréia Abreu, sou moradora da Vila Galvão. E o que ela falou? E voto Joildo. Muito bem, aqui agradecer ao pessoal que está nos acompanhando. Vamos chegar a pelo menos uns 400 compartilhamentos, hein? O Igor é um morador aqui da Cabo Sul. Político para mim deveria ter pelo menos um curso superior em áreas de administração, contabilidade, etc. Vários vereadores já eleitos ganharam, pois são conhecidos nas suas regiões, não pelo conhecimento que têm. Igor Silva, qual a sua opinião? A minha opinião em relação a isso, eu concordo com o Igor, em primeiro momento. Eu acho que quem quer entrar na vida pública e pensar políticas públicas, a gente tem que ter o mínimo conhecimento. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acredito que tem que ter o mínimo conhecimento. Justamente por isso, Igor, que eu me preparei para esse momento. Eu tenho uma formação superior em gestão de recursos humanos e sou pós-graduando em gestão de políticas públicas. Me preparei justamente para que eu possa apresentar políticas públicas viáveis para a prefeitura dentro da cidade de Guarulhos e não fique apenas fazendo promessas vazias, mas apresentar coisas práticas e viáveis do ponto de vista financeiro, que essa é a maior preocupação que o vereador deve ter, porque a gente ficar construindo ou propondo um monte de elefante branco, isso não vai ser viável para ninguém. A gente tem que pensar em políticas públicas práticas que ajudem diretamente a população aí da nossa cidade. Anderson Abreu, eu apoio o Joildo porque quando conheci suas propostas e vejo que tem uma bagagem e conhecimento, estará preparado para assumir essa responsabilidade em ser representante do povo dentro da Câmara Municipal. Anderson Abreu. Eu estava procurando uma pergunta muito interessante que me passaram aqui, que estava baseado ao Zadok Cardoso. Candidato, considerando o seu currículo como coordenador do CRAS, o que essa experiência pode te agregar no desenvolvimento de políticas públicas para a juventude? Zadok Cardoso. Então, Zadok, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu coordenei o CRAS Acácio, que fica ali na região do Tabuão, e coordenei também o CRAS Centenário, que fica na região dos Pimentas. Maria Luísa Périco. Estou com a memória boa. Onde fica o CRAS Acácio? Isso, exatamente, é lá mesmo. E durante esse tempo que eu coordenei esses dois equipamentos da Prefeitura de Guarulhos, que são ligados à Secretaria de Assistência Social, eu tive um trabalho diretamente com a nossa juventude. A gente tinha um curso lá dentro que chamava Time do Emprego, e esse curso era desenvolvido por mim mesmo. Eu e a assistente social lá do CRAS, a gente fazia esse trabalho juntamente com a juventude, preparando esses jovens para o mercado de trabalho, como se comportar numa entrevista, aqueles jovens que têm interesse, de repente, de entrar no mercado de trabalho. Legal. Porque a realidade de muitos jovens da nossa periferia não é entrar em uma faculdade, infelizmente. Isso seria o nosso sonho sempre, todo jovem, toda juventude, pensar sempre de entrar em uma universidade. Mas a realidade dos nossos jovens da periferia é conseguir um emprego. Porque as suas famílias, muitas vezes, Roberto, estão passando por diversas dificuldades financeiras. Então, o primeiro sonho dele é conseguir um emprego, entendeu? Esse, por exemplo, era o meu sonho de juventude, entendeu? Tanto que eu consegui um emprego antes e depois que eu comecei a fazer a minha faculdade. Então, essa experiência dentro do CRAS, além do atendimento ao público, com aquelas famílias de baixa renda, porque o CRAS é responsável por coordenar e organizar o Bolsa Família aqui na cidade e outros benefícios dados pelo governo municipal e governo estadual também. Então, essa experiência dentro do CRAS me deu uma bagagem muito grande, porque ali eu pude atender diretamente aquela população que mais precisa do atendimento público de verdade.
Muito bem, aqui agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Pessoal, vocês pararam de compartilhar, por quê? Compartilha aí, gente. Vamos compartilhar. Pelo menos chegar nos 400 aí para a gente entender bem as ideias do Joildo. Joildo, você é negro, você sente que a nossa cidade é muito racista? Segundo, é possível o parlamentar, o municipal, um vereador da cidade, propor ideias e projetos para melhorar essa situação em Guarulhos? Olha, Roberto, a primeira questão o nosso país, na verdade, é um país racista. As pessoas dizem o contrário, mas quem já viveu na pele sabe o quanto o nosso país ele é racista ainda. Assim que teve a libertação de todos os escravos, não foi bem uma libertação. O que houve, na verdade, foi uma forçação e jogaram todos os negros para morar principalmente lá nos morros, afastado ali dos grandes centros, entendeu? Então, e os negros que viveram mais de 300 anos sendo escravos, entendeu? E foram colocados na rua com a mão atrás ou outra na frente. E todas aquelas pessoas que eram negras, desde aquela época e até hoje, sempre tem uma cultura de que o suspeito, aquela pessoa que está praticando algum ato ilícito, é o negro. Entendeu? Então, isso já deixa bem claro que o nosso país é extremamente racista e automaticamente a nossa cidade ainda sofre com essa questão. Tivemos alguns avanços? Tivemos, mas tem muita coisa a ser feita ainda. A outra questão, Roberto, enquanto vereador, a maioria das políticas públicas que punem, por exemplo, as pessoas que praticam o ato de racismo, ela é a nível federal. Então, o primeiro ponto que a gente tem que buscar é que as leis federais elas sejam mais rigorosas, cobrar os nossos deputados e senadores para que essas leis sejam mais fortes com aquelas pessoas que praticam o racismo, porque é um crime extremamente nojento, entendeu? E que deve ser passível de uma punição extremamente rigorosa. O vereador, por sua vez, tem que trabalhar muito forte, por exemplo, a questão da discussão racial aqui na nossa cidade. As nossas escolas públicas, por exemplo, desde a base ali, ela tem que ter dentro do seu currículo escolar uma discussão muito forte sobre a questão do racismo, entendeu? Sobre a questão de como era o negro. A gente tem que parar de imaginar que o negro existe a partir do momento da escravidão. O negro, os grandes impérios, o Império Egípcio, por exemplo, era o Império Negro, entendeu? Foi o primeiro grande império, por exemplo, entendeu? A gente tem que parar de pensar que o negro nasceu a partir da escravidão. O negro tinha seus grandes impérios. Por que foram buscar os negros lá na África? Porque os negros tinham conhecimento arquitetônicos e esses negros ajudaram a construir as grandes obras que existem hoje aqui no nosso país, entendeu? Então, o negro, a primeira coisa é partir dessa discussão, que o negro não nasce na escravidão. O negro nasce muito antes disso. E a gente tem que começar a discutir e colocar no subconsciente dessas crianças desde já que um negro não é a base suspeita, como muitas vezes é colocado até mesmo pelo Estado, entendeu? Dessa forma, alguns agentes do Estado acabam agindo dessa forma. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que começar a discutir na nossa cidade. Propor a subsecretaria de igualdade racial, por exemplo, ela tem que ter um investimento financeiro um pouco maior para que ela possa propor discussões dentro da nossa cidade, entendeu? E ela possa propor algumas atividades específicas para discutir a questão racial e a vida do negro dentro da nossa cidade. Eu recomendo para vocês um livro muito bom chamado Escravidão, do Laurentino Gomes. Eu li, eu fiquei extasiado. O Laurentino é um grande escritor. Foi ele que escreveu os livros 1808, 1822, 1889 e também o Escravidão. E é interessante o que o Joildo falou. A África já era uma potência. Enquanto no Brasil havia 5 milhões de índios, na África havia mais de 60 milhões de pessoas. Era gigante, era muito maior do que a Europa, era um negócio magnífico. Então é muito bom e também essa discussão é extremamente importante aqui. Pessoal, vamos continuar compartilhando aqui. Deixa eu só falar que a Jocasta falou que trabalhou com você, a Jocasta. Isso, trabalhamos juntos. Concordo, Joildo. Infelizmente ainda sofremos muito com racismo. Shirley
Excelente projeto incluindo as minorias. Bernardo Paradela, nosso país é extremamente racista, sim. Triste realidade. Douglas Cardoso, racismo, homofobia, transfobia, são todos crimes e os criminosos precisam ser condenados. Eliane, a Lili está dizendo, excelente explanação, Joildo. A Andréa Abreu, Joildo, em todas as suas lives você teve a sensibilidade de ter seu lado um intérprete de Libras, é verdade. Quase trouxe ele para cá hoje. Pô, devia ter trazido, né? Eu ainda pensei ainda em trazê-lo para cá, mas eu fiquei na dúvida em relação ao espaço, essa questão do Covid, né? Mas eu quase o trouxe. Não, de fato, o Wesley, que é o nosso parceiro intérprete de Libras, a gente faz 2 lives por semana, né, para explicar as nossas propostas, e a gente sempre traz o Wesley para contemplar toda a comunidade surda, para que eles possam entender de uma forma clara as nossas propostas, porque uma das bases da nossa campanha, Roberto, é a inclusão de todas as minorias, entendeu? E quando a gente fala em inclusão, é inclusão de verdade, é inclusão na prática. A gente, tudo aquilo que a gente promete dentro da nossa campanha, a gente busca na prática fazê-la para que a gente possa ser um exemplo de fato. Era uma ideia boa ensinar as crianças também essa linguagem, não? Porque... Uma das nossas propostas é isso. A gente vai para uma proposta muito mais radical, Roberto. Além do projeto que já existe dentro da Secretaria de Educação, que é o curso de Libras, é inserir dentro da Prefeitura de Guarulhos todo local da Prefeitura que tiver algum curso, alguma atividade educacional ou pedagógica, tem que ter dentro da sua grade, entendeu? O curso de Libras. O curso é para que as pessoas possam atender a comunidade surda. Só para te dar um exemplo disso, Roberto, quando eu coordenava o CRAS Centenário, estava lá atendendo uma família, aí de repente a assistente social me chamou para conversar com ela, chegou lá, tinha um rapaz que era surdo. Ele era surdo e era mudo também, que isso não é uma coisa automática, viu? E aí o atendimento dele demorou mais de 1 hora, por exemplo. Por quê? Porque a gente não conseguia entender de forma clara o que ele queria, a gente não conseguia passar para ele as nossas dúvidas também. Ele tinha uma dificuldade na escrita, ele falava bem os sinais, só que tinha uma dificuldade na escrita, e nós não falávamos o sinal. E uma das nossas propostas é que a Prefeitura de Guarulhos crie a Central de Libras, igual tem em São Paulo. Lá na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, se uma pessoa surda chega lá no CRAI de São Paulo, por exemplo, se ninguém fala linguagem de sinal, ela pega o computador, liga na hora para essa central fica de frente ali para a pessoa que tem essa deficiência, e ele, enquanto a pessoa vai falando com ele ali e traduzindo ao mesmo tempo para o atendente lá do CRAS. Então a nossa proposta é criar essa mesma central, uma cópia da que existe em São Paulo, aqui na Prefeitura de Guarulhos, para que a gente possa contemplar de fato a comunidade surda. E essa central, ela é extremamente importante porque qualquer pessoa surda que vá lá no CRAS, na UBS, na Secretaria de Educação, qualquer local, vai ser muito mais fácil para que ela seja atendida e entendida daquilo que ela quer do equipamento público. Vamos agradecer a presença aqui do Joildo. Quem quiser falar com o Joildo, como é que faz? Pode me mandar direto o zap, porque o meu zap é aberto, 94531-1373, ou pode me achar lá também nas redes sociais, Joildo Souza 40140. Você me acha fácil, porque achar um Joildo na rede é muito fácil.